Em 1974, um estudante japonês que havia largado a faculdade, chamado Norio Suzuki, ouviu um boato. Aparentemente, em uma ilha isolada nas Filipinas, bem no meio da densa selva, havia um soldado japonês, nada menos que um tenente, e ele estava lá desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quase 29 anos, recusando-se a se render. Inicialmente, Norio descartou isso como uma farsa. Se ele tivesse desaparecido por tanto tempo, certamente teria sido declarado morto. Além disso, não havia como alguém sobreviver na selva por tanto tempo, mas ele fez algumas pesquisas. O tenente, chamado Hiro Onoda, estava desaparecido desde o fim da guerra em 1945 e foi declarado morto em 1959. Isso era estranho, era um tempo muito longo para declarar alguém morto, então ele deve ter sido visto em algum momento. E se ele tinha sobrevivido tanto tempo, quem poderia dizer que ele ainda não estava lá? Inspirado por essa lenda selvagem, ele decidiu tomar as rédeas e embarcar em uma aventura ousada para encontrar o soldado perdido e trazê-lo de volta para casa. Mas não seria fácil. Então se prepara, porque a gente está prestes a mergulhar fundo na história de um homem que lutou por quase 29 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para começar, a gente precisa conhecer o homem misterioso, chamado Hiro Onoda. Hiro nasceu em 1922, na cidade de Kainan, na prefeitura de Wakayama, no Japão. Ele cresceu em uma família agitada, como o quinto de 7 filhos, e mais tarde iniciou uma carreira como vendedor para uma empresa japonesa que operava na China. Mas o destino tinha outros planos para ele, e tudo mudou em 7 de dezembro de 1941. Os entusiastas da história podem reconhecer essa data. É o dia em que as forças imperiais japonesas atacaram a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Esse foi um evento que alterou o curso da Segunda Guerra Mundial. Foi um evento catastrófico que levou os Estados Unidos a declarar guerra ao Japão, envolvendo os dois países em conflito. Depois disso, todos os homens aptos de 17 a 40 anos no Japão foram convocados para o exército. Em maio de 1942, Hiro foi chamado para o seu exame físico militar, o qual ele passou com louvor. Assim, aos 20 anos de idade, ele foi incorporado ao 61º Regimento de Infantaria em Wakayama, antes de ser designado para o 218º Regimento de Infantaria. Suas primeiras ordens, ir para a linha de frente em Nanchang, na China. Mas em dezembro de 1944, as forças americanas desembarcaram em San José, nas Filipinas. Os soldados japoneses foram imediatamente realocados para lutar contra eles, com o regimento de Hiro sendo encarregado de defender Lubang, uma ilha pequena e estreita de apenas 124 km², que forma parte do arquipélago das Filipinas. À medida que a invasão americana escalava, Hiro recebeu uma promoção no campo de batalha para tenente pleno em 10 de janeiro de 1945. Então ele recebeu um conjunto de ordens que mudariam sua vida para sempre. O Major Takahashi disse: o oficial aprendiz Onoda vai seguir para a Ilha Lubang, onde vai liderar a guarnição na guerrilha. Era uma responsabilidade grande, e Hiro estava ansioso para assumi-la. Mas então o general Akira Muto, chefe do Estado-Maior do 14º Exército de Área, entregou uma mensagem assombrosa que ecoou nos ouvidos de Hiro: você está absolutamente proibido de morrer por suas próprias mãos. Pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, mas aconteça o que acontecer, a gente vai buscar você. Como um tenente recém-nomeado, com ordens diretas de um general, essas palavras ficaram gravadas na mente de Hiro. Ele jurou lutar até o amargo fim, mas apesar da sua convicção, ele não tinha confiança dos seus colegas soldados. Sendo um soldado tão jovem no comando, Hiro ainda tinha muito a provar, e sem dúvida ele seria posto à prova. Em 28 de fevereiro, uma força de 50 soldados americanos desembarcou na ilha de Lubang. Um batalhão de fuzileiros navais liderado por 4 tanques se instalou na pequena cidade de Tilik, e na batalha que se seguiu a cidade foi completamente destruída, com as forças americanas imediatamente dominando as tropas japonesas. Para proteger a sua unidade, Hiro ordenou uma retirada para as montanhas, mudando a sua estratégia de guerrilha. Uma campanha de guerrilha é um tipo de guerra onde grupos menores de soldados atacam exércitos maiores, apostando em sabotagem, emboscadas e táticas de ataque e fuga. Hiro sabia que não seria seguro para todos os soldados permanecer no mesmo lugar, pois seriam alvos fáceis se fossem cercados pelos americanos. E assim, os soldados se dividiram em células de 3 homens. Isso significava que 2 soldados poderiam ficar de guarda em direções opostas, enquanto o terceiro soldado preparava as refeições e montava o acampamento. A célula de 3 homens de Hiro foi acompanhada pelo cabo Shimada e pelo soldado Kozuka. Mais tarde, juntou-se a eles o soldado Akatsu, um jovem doente que havia sido excluído da sua célula. Os homens continuaram a realizar guerrilha contra as forças americanas durante o verão
verão de 1945. Escondidos nas montanhas densas e cobertas de selva, essas células de 3 homens estavam completamente isoladas do Comando Militar Central, razão pela qual não estavam cientes dos eventos catastróficos que aconteceram em 6 de agosto de 1945. Foi um dia que o mundo nunca esqueceu. Os americanos lançaram a primeira bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima. A bomba aniquilou a cidade, destruindo completamente cerca de 60 mil estruturas e tirando a vida de cerca de 66 mil pessoas. 3 dias depois, os americanos lançaram a segunda bomba atômica na cidade de Nagasaki, arrasando e eliminando mais de 69 mil pessoas do mapa. Após essa demonstração apocalíptica de poder, o Japão admitiu a derrota. A rendição oficial do Japão foi anunciada pelo imperador Hirohito em 15 de agosto e formalmente assinada em 2 de setembro de 1945, encerrando a horrenda guerra. Ordens foram entregues pelo Comando Central, informando que o Japão havia se rendido e todos os soldados deveriam se render. Embora tenha demorado mais para as notícias chegarem a áreas mais distantes da linha de frente, como as Filipinas, não havia celulares ou acesso à internet na época, apenas telegramas, cartas e o boca a boca. Com isso em mente, foi em meados de outubro que as notícias da rendição finalmente chegaram a Lubang. Um esquadrão de soldados japoneses encontrou um grupo de ilhéus locais que fugiram imediatamente de terror, mas um deles deixou para trás um pedaço de papel. Nele, escrito em japonês, havia uma declaração que dizia: "A guerra terminou em 15 de agosto. Desçam das montanhas." Os soldados descartaram isso como uma artimanha dos ilhéus para forçá-los a evacuar a ilha. Enquanto isso, ainda ouviam tiros distantes e permaneciam firmes na crença de que os americanos estavam tentando atraí-los. À medida em que o ano chegava ao fim, um Boeing B-17 sobrevoou seu esconderijo, deixando cair um pacote de papéis. Eram impressos da ordem de rendição oficial do general Yamashita do 14º Exército de Área, mas os soldados examinaram cada detalhe, cheios de ceticismo. O folheto dizia que todos os soldados que se rendessem seriam recompensados com socorro e transportados para o Japão. Mas socorro era uma palavra normalmente usada nessa época ao libertar prisioneiros de guerra. Para os soldados ativos, isso parecia incrivelmente suspeito, mas o que mais incomodava Hiro era a menção de uma ordem imperial direta no comando do general Yamashita. Ele nunca tinha ouvido falar de tal ordem, e a gramática do texto sugeria que o general estava emitindo a ordem para ele mesmo. Algo não se encaixava. Com essa enorme dúvida em mente, os soldados concluíram que os folhetos eram falsificações inteligentes dos americanos. Mais tarde, descobriram que o erro do panfleto era um simples erro de impressão, mas aí já era tarde demais. Os soldados permaneceram vigilantes e inflexíveis na sua luta pelo Japão. À medida que a campanha de guerrilha se arrastava, os suprimentos começaram a diminuir e os homens começaram a ficar com fome. Todos os grupos começaram com um suprimento de arroz para 3 meses, que a célula de Hiro havia racionado cuidadosamente para durar o máximo possível. Mas em março, os outros soldados ficaram sem arroz. Eles foram ao acampamento de Hiro e imploraram pela comida, mas o tenente foi firme em recusar. E ele deu a todos a mesma resposta: "Vocês se empanturraram de arroz quando tinham, e agora não tem mais. Se dermos arroz a vocês, todos estaremos em apuros. Vocês não sabem como poupar. Olha, se tem uma coisa que me deixa fraco é ficar com fome." E com toda aquela movimentação constante pela selva, você pode imaginar o quão famintos os soldados estavam. À medida que mais folhetos instigando a rendição caíam do céu, os soldados famintos e com saudade de casa se viam à beira do colapso. Por fim, em abril de 1946, 41 das células de 3 homens se renderam, mas a célula de 4 homens de Hiro manteve sua posição e se recusou a desistir do Japão. À medida que os dias e semanas passavam, as tropas japonesas que se renderam começaram a deixar bilhetes dizendo: "Ninguém está procurando por vocês agora além dos japoneses. Podem sair." Mas esses 4 soldados ainda se recusavam a aceitar que a guerra realmente tinha acabado, e mais importante, que o Japão tinha perdido. Em vez disso, eles escolheram acreditar que os soldados japoneses rendidos eram na verdade prisioneiros de guerra, e que os americanos estavam forçando-os a atrair a célula de Hiro. Com isso em mente, sempre que os buscadores chamavam pela equipe de Hiro, a célula rapidamente se mudava. Ainda assim, os folhetos deixaram uma impressão profunda no soldado Akatsu, que com apenas 22 anos era o membro mais jovem da célula. Uma noite, depois de terminarem a refeição, ele levantou a questão crucial: e se a guerra realmente tivesse acabado? Todos os olhos se voltaram para o tenente. Ele se levantou e fez uma declaração ousada: "Se é isso que vocês realmente acham, eu vou verificar." Mas então o soldado Kozuka interveio de repente. Ele lembrou do estranho panfleto que receberam, referindo-se à ordem imperial direta, e ele os convenceu de que os outros soldados caíram na armadilha dos americanos, sendo capturados por acreditar naquela carta forjada. Isso foi suficiente para mudar a visão deles, e eles se recusaram a assumir a responsabilidade pelos outros soldados que acreditavam ter sido capturados. Os 4 juraram continuar lutando. Era agora meados de abril de 1946, e eles não sabiam, mas esses 4 homens eram os últimos remanescentes da resistência japonesa nas Filipinas.
Filipinas. Depois que o grosso do contingente japonês se rendeu, os ilhéus em Lubang começaram a se sentir mais à vontade para se aventurar nas montanhas para cortar madeira. Enquanto isso, sempre que a equipe de Hiro, que estava sempre em alerta máximo, ouvia as pessoas se aproximando, tratava de se esconder nos arbustos feito ninjas. Eles consideravam os ilhéus inimigos, porque quando as forças americanas desembarcaram inicialmente, os filipinos rapidamente se aliaram a eles, voltando-se contra a força de ocupação japonesa. Esses ilhéus atuaram como guias para o inimigo, então agora a célula os evitava a todo custo, mas a sorte nem sempre estava do lado deles, e às vezes eram avistados. Quando isso acontecia, havia apenas uma opção: atirar nos ilhéus para assustá-los. Era tudo que conseguiam pensar para proteger o seu esconderijo secreto de ser descoberto pelas pessoas que achavam ser inimigos. Os soldados viviam na sua própria versão da realidade, e isso era lamentável para os ilhéus, que tinham que lidar constantemente com as táticas agressivas da equipe de Hiro. Mas ser alvo de tiros era só o começo dos problemas. Eles também tinham sua comida roubada. Quando os ilhéus subiam as montanhas para trabalhar, normalmente levavam sacos de arroz cru. Eles penduravam os sacos nas árvores e os deixavam para usar no dia seguinte, mas mal sabiam que havia soldados famintos escondidos na selva. A equipe de Hiro roubava o arroz feito bandidos à noite, mas essas porções escassas sozinhas não eram suficientes para sustentá-los. O clima tropical significava que uma fruta era muito popular por lá: as bananas. Lubang também era um paraíso da vida selvagem, com búfalos, javalis, galinhas e até iguanas de 1 metro de comprimento. Agora, carne de lagarto não parece assim muito apetitoso, e caçar animais selvagens com a pouca munição preciosa que tinham parecia um grande desperdício. E foi exatamente por isso que os soldados se concentraram nas vacas que os ilhéus criavam. E essa caça era justificada como tirar recursos do inimigo. Uma péssima notícia para os ilhéus e para as vacas. Mas com esse sustento mínimo, os soldados continuavam lutando pela sobrevivência. Para de fato entender a situação única em que esses soldados resistentes se encontravam, a gente precisa entender a geografia de Lubang. A população de toda a ilha era de apenas 12 mil pessoas, consistindo principalmente de agricultores que residiam no norte da ilha. Então, a célula de Hiro concentrou seus movimentos nas montanhas cobertas por selva no sul, que eram menos povoadas. Eles desenvolveram um circuito, mais ou menos em forma de elipse, que se movia no sentido anti-horário pela região. Não permaneciam em um local de acampamento por mais de 3 a 5 dias, já que estavam atormentados pela paranoia, convencidos de que as tropas inimigas poderiam aparecer a qualquer momento. Vivendo em uma área tão remota, isolados do mundo exterior e seguindo estritamente a sua rotina, os soldados lentamente se convenceram de que a guerra ainda estava acontecendo, embora um soldado permanecesse cético. O soldado Akatsu nunca esteve tão convencido quanto os outros de que o Japão ainda estava em guerra. Por 3 vezes ele abandonou o grupo e desapareceu na selva, mas foi trazido de volta pelo cabo Shimada. Mas então, em um dia de setembro de 1949, 4 anos e 210 dias desde que a guerra havia acabado, o soldado Akatsu desapareceu. Os outros soldados temeram pelo pior, que ele tivesse sido capturado pelos americanos, mas estavam prestes a ter uma grande surpresa. Em 1950, mais de 6 meses depois, eles encontraram um folheto que revelava a verdade chocante. O soldado Akatsu havia se rendido às tropas filipinas em março, depois de passar 6 meses sozinho em um local do outro lado da ilha. Havia um bilhete anexado com a caligrafia do soldado Akatsu, dizendo que quando finalmente decidiu se render, as tropas filipinas o saudaram como um amigo em vez de inimigo. Certamente isso era evidência suficiente para convencê-los de que a guerra tinha acabado, né? Mas enquanto ponderavam sobre a rendição do soldado, avistaram uma aeronave misteriosa circulando acima deles. Assumindo que tudo isso fazia parte de uma armadilha inimiga, eles rapidamente se moveram. Assim, em vez de lançar dúvidas, a partida do soldado Akatsu aumentou ainda mais o nível de paranoia do grupo. E eles começaram a ver todos os ilhéus como espiões disfarçados. A essa altura, você poderia supor que as autoridades japonesas haviam desistido de procurá-los, mas os seus esforços continuaram. Em fevereiro de 1952, 7 anos após o fim da guerra, outro avião deixou cair folhetos na selva, e entre eles estava uma carta do irmão mais velho de Hiro, Toshio. A carta afirmava que a guerra havia acabado e que seus irmãos estavam todos fora do exército. Havia também cartas das famílias do soldado Kozuka e do cabo Shimada, junto com fotografias. Evidências bem convincentes, certo? Não, soldados descartaram isso como outra farsa inimiga. Eles acreditavam que as fotos eram fabricadas como uma armadilha inteligente dos americanos. Mas por quê? Bom, a família do cabo Shimada estava na frente de uma casa que ele não reconhecia, o que parecia indicar que as fotos eram falsas. Porém, poucos sabiam os homens que Tóquio havia sido amplamente bombardeada durante a guerra e grande parte da cidade precisou ser reconstruída. Assim, eles ainda se recusavam a acreditar que o Japão havia perdido. Em vez disso, deixavam as suas imaginações correrem soltas com teorias sobre como os americanos forjaram as fotografias. E isso teria sido muito mais difícil há mais de 70
anos, porque nem existia Photoshop. Ironicamente, os vários folhetos e mensagens enviados a eles dizendo que a guerra tinha acabado só serviram para aprofundar suas conspirações. Vivendo na selva úmida por tanto tempo, seus uniformes agora começavam a apodrecer. Para remendar os buracos, usavam fios de fibra de uma planta semelhante ao cânhamo que cresce na floresta e cortavam pedaços de lona das suas tendas para remendos. Felizmente, não havia malária em Lubang, e por estarem isolados da população principal da ilha, raramente ficavam doentes. Eles mantinham o calendário na memória e contavam os suprimentos. Cuidavam de suas espadas e armas militares, polindo-as com óleo de palma para evitar ferrugem. Mas gradualmente, as coronhas e as alças das armas absorviam tanto óleo de palma que os ratos gigantes das selvas farejavam e as ruíam. Eles também roubavam materiais dos ilhéus, incluindo roupas. Invadiam as casas dos ilhéus para roubar café e produtos enlatados. Não é de surpreender que os ilhéus se tornaram cada vez mais hostis em relação aos soldados e tentaram vários métodos para expulsá-los. Algumas das ideias mais malucas incluíam deixar desenhos sacanas ou fotos de mulheres nuas nas montanhas para atraí-los a revelar sua localização, mas a paranoia desenfreada superava qualquer desejo que eles tivessem a essa altura, e os soldados se mantinham afastados, até que, cansados de serem passados para trás, os ilhéus começaram a revidar. Em junho de 1953, o cabo Shimada foi gravemente ferido na perna, depois de ser baleado por um pescador local. Então, em um plot twist de partir o coração, apenas um ano depois, o cabo Shimada foi acidentalmente baleado e morto por uma unidade de treinamento do exército das Filipinas durante um exercício. Embora tenha sido um acidente, a célula viu isso como um inimigo se aproximando, o que alimentou ainda mais o seu delírio de guerra. Apenas 10 dias após a morte prematura do cabo Shimada, um avião da Força Aérea Filipina fez várias passagens sobre a sua localização, deixou cair mais folhetos e um alto-falante proclamou: Onoda, Kozuka, a guerra acabou. Você pode achar que esse foi o momento da verdade, a revelação que os fez entender a mensagem. Só que não. Enfurecidos com a morte do cabo Shimada, isso só reforçou seu desejo de vingança. Eles viram isso como mais uma armadilha astuta dos americanos para atraí-los para fora do esconderijo. A essa altura, não tenho certeza se esses caras eram extremamente patrióticos ou completamente malucos. Acho que passar 10 anos na selva faz isso com a sua cabeça. Mas eles não eram os únicos sendo extremamente teimosos, pois o governo japonês, fiel às palavras do general Muto, se recusava a desistir deles. Em 1959, a agora célula de 2 homens se deparou com mais uma tentativa de atraí-los, mas dessa vez foi na forma de uma grande equipe de busca. Alto-falantes foram instalados com a equipe dizendo: Tenente Onoda, soldado de primeira classe Kozuka, a guerra acabou. Eles também tocaram o hino nacional japonês e muitas canções folclóricas do Japão que os dois iam reconhecer. A equipe de busca percorreu toda a ilha, mas sempre que chegavam perto deles, os dois se embrenhavam ainda mais na selva, convencidos de que era um truque. A equipe de busca ficou por incríveis 6 meses, de maio até o final de novembro. Isso é que é se comprometer, mas não importava o que a equipe de busca fizesse, os dois permaneciam escondidos. Só que no último dia da busca, algo extraordinário aconteceu. Hiro ouviu uma voz pelo alto-falante dizendo: Hiro, saia, o seu irmão Toshio. E imediatamente ele reconheceu a voz. Era a voz do seu irmão. Agora você pode achar que esse foi o momento em que ele finalmente saiu do esconderijo. Afinal, ele conhece o seu irmão e confia nele. E ainda não existia tecnologia de mudança de voz, então tinha que ser ele, né? Não poderia restar dúvida na mente de Hiro, certo? Pois é, mas inacreditavelmente Hiro se convenceu de que era apenas um prisioneiro enviado para imitar perfeitamente seu irmão. Tá aí um exemplo de quem só acredita no que quer. Mas isso não é tudo. Ao terminar a busca, a equipe deixou para trás algo que poderia ter destruído as suas crenças de uma vez por todas: jornais japoneses. Foi a primeira notícia real e atualizada que a célula viu em cerca de 15 anos. Mas em vez de aceitar a verdade, a paranoia prevaleceu. O inimigo obviamente tinha infiltrado esses jornais, falsificando artigos para enganá-los, porque não havia nenhuma referência à esfera de coprosperidade do leste asiático. A esfera do quê? Provavelmente você nunca ouviu falar. Mas era uma ideia criada pelo Império do Japão, na qual o Japão seria essencialmente o poder central da Ásia, com todos os outros países ao redor como estados vassalos. Não é de surpreender que essa era uma ideia odiada por todos os outros países da Ásia, e quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, foi forçado a abandoná-la. Mas para Hiro e o soldado Kozuka, novamente a ideia do Japão perder a guerra era impossível, então a esfera devia existir. Eles acreditavam que se o Japão realmente tivesse perdido, não haveria jornais sendo entregues, porque toda a população teria sido exterminada. É um pensamento mórbido, mas nos dá uma visão do extremo doutrinamento pelo qual esses soldados passaram através da propaganda de guerra. Para contextualizar, quando Hiro chegou às Filipinas em 1944, o Japão já estava perdendo a guerra, mas no país os slogans de propaganda repetidos eram: 100 milhões de almas
almas morrendo por honra. Portanto, estava estabelecido que toda a população do Japão preferiria morrer do que se render. Hiro levou isso ao pé da letra e acreditava sinceramente que o Japão não ia se render enquanto houvesse um japonês vivo. Tanto Hiro quanto o soldado Kozuka acreditavam que era seu dever resistir, até que a esfera de co-prosperidade do leste asiático os resgatasse. O fato de que nenhum dos jornais japoneses mencionava isso os convenceu de que esses eram deliberadamente falsificados pelos americanos. Um clássico loop de pensamento conspiratório. É impressionante pensar que, mesmo diante de evidências esmagadoras, eles se apegavam de maneira rígida às suas crenças. O que Hiro havia feito era criar efetivamente uma prisão mental que o mantinha nesse mundo delirante. Enquanto Hiro e o soldado Kozuka mantinham suas conspirações, eles continuavam suas táticas de guerrilha. Conduziam o que chamavam de incursões de fogo, incendiando montes de arroz colhido pelos ilhéus. Eles viam esses incêndios como sinalizadores, mostrando sua presença e dedicação aos seus deveres como o Esquadrão Onoda. Tudo isso na esperança de abrir caminho para a equipe de desembarque japonesa, que acreditavam que logo ia chegar, mas suas ações não passaram despercebidas. Os ilhéus, que já haviam passado de tolerá-los a odiá-los nessa altura, relataram essas incursões à polícia local, rotulando-os como diabos da montanha, alimentando a tensão entre eles. Depois da guerra, as condições de vida gradualmente começaram a melhorar na ilha, e os soldados observavam enquanto muitas das aldeias eram iluminadas com luz elétrica. E então, no final de 1965, algo notável aconteceu. Eles conseguiram roubar um rádio transistor. Finalmente, eles tinham uma maneira de ouvir as notícias diretamente da fonte. Notícias sobre como a guerra estava avançando, sobre quanto território o Japão tinha conquistado e quão perto estavam de vencer. Mas o que ouviram em vez disso foram notícias sobre relações exteriores com os Estados Unidos, que voos espaciais estavam sendo testados e que as Filipinas tinham um novo presidente. Como assim? Não tinha nenhuma notícia sobre a guerra? Era como se ela nem tivesse acontecendo. Certamente foi aí que a ficha caiu. Isso deve ter sido o que os fez ver à luz. Não, eles descartaram todas as notícias como propaganda americana e continuaram resistindo. Infelizmente, isso teria um custo ainda mais grave, quando as tensões entre os ilhéus e os soldados chegaram a um ponto crítico em 19 de outubro de 1972. Quando a dupla estava novamente queimando o arroz dos ilhéus, a força policial local das Filipinas foi chamada. Tiros foram disparados e, no caos, o soldado Kozuka foi morto. Foi um golpe devastador que deixou Hiro completamente sozinho, cercado pelas consequências das suas ações equivocadas. Mas ele continuou sua patrulha solitária pela ilha, disfarçado em camuflagem e incapaz de abandonar sua rígida rotina militar. Apenas 3 dias após a morte do soldado Kozuka, outro grupo de busca foi enviado. Mais uma vez, o grupo de busca deixou jornais, na esperança de chamar a atenção de Hiro, mas erros na reportagem geraram dúvidas em sua mente. Embora tivessem relatado a morte do soldado Kozuka, nenhum dos artigos mencionou o cinto de 1000 pontos que era muito querido por ele, um tecido especial onde familiares e amigos costuravam pontos para dar sorte. O fato de deixar de fora um detalhe tão importante para Hiro levou a acreditar que os jornais haviam sido adulterados, alimentando a sua suspeita de uma conspiração maior. Com sua crença inabalável na retidão da causa do Japão, Hiro se apegou à noção de que as Filipinas mudariam de lado, passando dos Estados Unidos para o Japão. Ele se convenceu de que permanecer na ilha de Lubang, lutando pelo Japão com a sua espada em mãos, serviria ao bem maior do seu país. E assim ele continuou escondido na selva, esperando um agente secreto imaginário entrar em contato com ele. Mas a sua família nunca desistiu de procurá-lo. Nos 6 meses seguintes, 3 grupos de busca japoneses tentaram persuadir Hiro a se render, mas ainda disfarçado em camuflagem, eles nunca conseguiram avistar Hiro escondido na densa selva. Só que um dia algo mudou. Embora Hiro acreditasse que a sua família estivesse sendo forçada a fazer isso pelos americanos, em algum tipo de jogo de poder distorcido, ele não suportava a ideia de pelo menos não conseguir fazer contato com eles. Em um momento de fraqueza, ele escreveu uma nota de agradecimento por alguns presentes que haviam deixado, colocando-a no mesmo local. Isso pelo menos esclareceu que ele estava vivo e o estabeleceu como uma lenda no Japão. E foi nesse ponto da história que Hiro cativou o interesse de Norio Suzuki, o cara que largou a faculdade em 1974 e viajou até as Filipinas por capricho para encontrar o tenente perdido. E por algum golpe de sorte, ele conseguiu em apenas 4 dias o que os grupos de resgate tentavam fazer há quase 29 anos. Norio montou acampamento na selva sozinho, quando de repente Hiro simplesmente apareceu. Ele reconheceu imediatamente que Norio não era um ilhéu. Como? Ele estava usando meias grossas de lã com sandálias de borracha, algo que os ilhéus nunca faziam. Norio também falava em um dialeto japonês muito cortês, o que talvez tenha convencido Hiro a ficar e conversar com Norio por mais de 2 horas. Depois de ficar totalmente sozinho por vários meses, ele parecia desesperado
por companhia. Nório, de maneira cuidadosa e gentil, deu a notícia a Hiro de que o Japão de fato havia perdido a guerra e estava em paz há anos. Só então, olhando nos olhos de outro homem, Hiro começou a perceber lentamente que tudo que ele havia descartado por anos como propaganda inimiga era simplesmente a verdade. Isso significava que ele tinha lutado por mais de 10 mil dias na ilha, por nada, ainda sem conseguir compreender totalmente o que estava ouvindo. Quando Nório perguntou o que seria necessário para Hiro finalmente deixar a selva, ele respondeu que precisava de uma ordem direta do seu oficial superior para se render. O velho major já havia se aposentado do exército há muito tempo e agora tinha uma livraria em Miyazaki, mas Nório prometeu que traria o major aposentado para as Filipinas. Para provar que ele havia de fato encontrado Hiro, eles tiraram várias fotos juntos lado a lado. E como prometido, 2 semanas depois, a tão esperada reunião aconteceu. O major cumprimentou Hiro e leu sua ordem final. O 14º Exército de Área cessou todas as atividades de combate. E assim, após lutar por mais de 29 anos, a guerra do tenente Hiro Onoda finalmente terminou. Ele se reencontrou com seu irmão mais velho Toshio antes de ser escoltado para Manila, onde o presidente Marcos abordou Hiro sobre os graves crimes que ele havia cometido inadvertidamente durante o tempo em que acreditava ainda estar em combate. Tecnicamente, todas as suas ações foram atos de terrorismo, mas o presidente generosamente o perdoou. Ele foi calorosamente recebido como um herói de guerra quando voltou ao Japão, o que pode parecer estranho considerando quanto tempo ele passou na sua ilusão conspiratória maluca. Mas na cultura japonesa há uma profunda admiração por heróis que permanecem leais a uma causa, especialmente quando ela parece perdida ou sem esperança. E assim, o tenente Onoda foi celebrado como um daqueles heróis antigos, uma espécie de samurai moderno. Seu retorno foi nada menos que espetacular. Multidões entusiasmadas, desfiles comemorativos e discursos de autoridades públicas. Foi uma verdadeira recepção de herói. O Japão finalmente pôde celebrar algo da guerra após as suas perdas devastadoras, com o retorno do seu soldado perdido. Mas agora, Hiro se encontrava em uma terra estranha e desconhecida. O Japão havia se modernizado dramaticamente nos 30 anos em que ele esteve desaparecido. E embora ele tenha tentado voltar a uma vida normal, as coisas simplesmente não eram mais as mesmas. Então ele embarcou em uma nova aventura. Em 1975, Hiro arrumou suas malas e se mudou para uma colônia japonesa em São Paulo, para ajudar o seu irmão que tinha uma fazenda aqui no Brasil. Quem diria que esse soldado super teimoso ia se tornar um criador de gado? Uma história cheia de reviravoltas bizarras. Mais tarde, em 1984, Hiro conheceu e se casou com Machi Onuko, uma professora de cerimônia do chá japonesa. Juntos, o casal retornou ao Japão e fundou a Escola de Natureza Onoda, um acampamento onde as crianças aprendiam habilidades de sobrevivência. Em 1996, Hiro fez uma peregrinação de volta a Lubanga e, como gesto de agradecimento, doou $10.000 para uma escola local. E por fim, em 16 de janeiro de 2014, depois de uma vida cheia de aventuras, Hiro Onoda faleceu aos 91 anos de idade. Uma história e tanto. Você acha que a determinação de Hiro em lutar na guerra por tanto tempo foi uma aula magistral em dedicação, ou ele só estava totalmente fora de si? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.